Em algum ponto da nossa história, nos desconectamos. Começamos a ver o corpo como apenas biologia, o sangue como apenas transporte, a vida como apenas função. Mas nem sempre foi assim. Antes da medicina moderna, antes dos exames clínicos e dos tubos de ensaio, o sangue era visto como sagrado. E em muitas tradições orientais ele ainda é. No Japão ancestral, por exemplo, o tipo sanguíneo não era apenas uma questão médica. Era um espelho da alma, uma assinatura vibracional única, que revelava muito mais do que compatibilidade biológica, revelava traços da missão, da personalidade, do modo de agir diante da vida. Na tradição tibetana, o sangue era canal de memória kármica. Não só fluido vital, mas veículo de heranças espirituais. Um mapa vibracional carregado de símbolos, ritmos e ensinamentos. Essa sabedoria foi sendo esquecida, diluída na pressa da modernidade. Mas ela pulsa, ainda pulsa, dentro de cada um de nós, porque seu sangue não é mudo. Ele fala. Em cada batida do coração, ele carrega histórias. Algumas são suas, outras você herdou, e muitas ainda precisam ser decifradas. O sangue é a única substância que toca tudo dentro de você, cada célula, cada órgão, cada memória. Ele circula como um rio invisível entre o físico e o sutil. Ele grava experiências, emoções, traumas, vibrações. E talvez seja por isso que tradições tão antigas o reverenciavam tanto, porque sabiam que ali habitava algo que a mente racional não consegue medir. Resgatar essa sabedoria não é voltar ao passado, é atravessá-lo com consciência. É honrar o que foi esquecido sem desprezar o que é novo. É entender que talvez seu tipo sanguíneo esteja dizendo algo que você nunca aprendeu a escutar. E quando você se permite escutar, não com a mente, mas com o campo, algo começa a se reorganizar. É como se o seu corpo começasse a lembrar, como se a sua alma começasse a se alinhar ao fluxo original. E é nesse espaço que o propósito começa a emergir com clareza, não mais como um objetivo externo, mas como uma vibração interior que pede passagem. Talvez, então, não se trate apenas de descobrir o significado do seu sangue, mas de permitir que ele revele aquilo que sua consciência ainda não teve coragem de ver. Há uma vibração específica que te acompanha desde o nascimento, uma frequência silenciosa que percorre seu corpo como um ritmo secreto. Essa frequência não está apenas no seu jeito de sentir, mas na própria estrutura que pulsa dentro de você, no sangue que circula com precisão invisível. Imagine que cada tipo sanguíneo fosse um elemento da natureza. O tipo O, com sua força ancestral, se assemelha ao fogo, direto, instintivo, intenso. O tipo A, com sua sensibilidade estruturada, evoca a terra, cuidadoso, detalhista, profundo. O tipo B, com sua flexibilidade e criatividade, lembra o ar, livre, questionador, imprevisível. E o tipo AB, síntese de opostos, reflete a água, fluido, introspectivo, misterioso. Não é sobre limitar a alma a um rótulo, mas revelar arquétipos que ressoam com a vibração de cada pessoa. Erro está em ignorar essa base, em querer manifestar, curar ou criar usando métodos alheios ao seu ritmo interior. Às vezes, o que funciona para o outro te desconecta, não por falta de vontade, mas por falta de sintonia vibracional com sua natureza emocional original. Cada tipo sanguíneo carrega uma emoção predominante, uma lente através da qual o mundo é percebido. E essa emoção, quando mal compreendida, distorce a realidade. Quando integrada, se torna força criadora. O fogo vira coragem, a terra vira estabilidade, o ar vira clareza, a água vira intuição. Mas quando há desequilíbrio, essas mesmas forças se tornam ansiedade, rigidez, dispersão ou fuga. Essa consciência muda tudo. Porque você para de se comparar, você para de forçar um ritmo que não é seu, e começa, finalmente, a habitar seu próprio compasso. O caminho não é se encaixar, o caminho é se alinhar. É como afinar um instrumento antigo que sempre esteve com você, mas que ninguém te ensinou a ouvir.
E quando esse alinhamento acontece, não há mais resistência entre quem você é e o que você sente. Você vibra inteiro. Você manifesta inteiro. E a realidade começa a responder. Não a sua vontade forçada, mas a sua presença coerente. Feche os olhos por um instante e imagine que cada batida do seu coração ecoa como um tambor antigo, carregando memórias que você nunca viveu, mas que ainda vivem em você. Seu sangue não é apenas um fluido que corre pelas veias. Ele é um livro escrito em silêncio, uma biografia vibracional que carrega os traços da sua ancestralidade, dos seus pactos invisíveis, das feridas herdadas e também do poder que você ainda não ativou. Durante muito tempo, nos ensinaram que o tipo sanguíneo serve apenas para transfusões, exames ou protocolos médicos. Mas e se houvesse algo além disso? E se o seu sangue guardasse não apenas informações biológicas, mas códigos espirituais que moldam o seu modo de sentir, amar, reagir, criar e até manifestar? A ciência moderna já reconhece que memórias traumáticas podem ser herdadas através da epigenética. Dr. Bruce Lipton afirma que o ambiente e as emoções moldam a expressão genética, e o sangue é um dos principais condutores dessas informações. Se o seu sangue guarda registros, ele também carrega uma frequência, e toda frequência comunica. O que vibra em você quando escuta o nome do seu tipo sanguíneo? Há uma resposta emocional? Há uma lembrança? Há um desconforto? Às vezes a alma sussurra através do corpo, e o sangue responde, como se cada gota fosse um fragmento de história, esperando ser ressignificada. Talvez parte dos desafios que você enfrenta hoje não sejam apenas seus. Talvez você esteja carregando dores vibracionais herdadas de gerações passadas, e ao invés de resistir a isso, talvez seja a hora de acolher, de olhar para o sangue não como um peso, mas como um portal. Faça silêncio por um momento. Coloque a mão sobre o coração. Sinta o pulso e pergunte-se: o que meu sangue quer me revelar? Que códigos antigos eu ainda não compreendi? Que padrões emocionais sigo repetindo, mesmo sem saber de onde vieram? Seu sangue escuta. Seu sangue lembra. Mas ele também pode esquecer, curar, transcender. E se a libertação que você tanto busca não estiver fora, mas pulsando dentro de você, desde sempre, às vezes você sente que algo em você vibra diferente, que suas reações emocionais não acompanham o que o mundo espera, que seus amores, suas decisões, suas intenções parecem seguir um ritmo interior único, quase como uma frequência pessoal. E talvez seja exatamente isso. Seu sangue tem um pulso que não é só fisiológico, é vibracional, e ele molda, em silêncio, a forma como você sente, como você cria, como você se entrega. Existem pessoas que sentem tudo com intensidade, como se fossem conduzidas por uma corrente elétrica interna. Outras sentem como quem escuta o vento, em silêncio, de forma sutil, mas profundamente. Isso não é acaso, isso é campo, isso é assinatura vibracional. O tipo de sangue que corre em você não apenas define compatibilidades médicas, ele sintoniza o seu campo eletromagnético de uma forma específica. No Japão, há décadas, estudos e observações indicam traços de personalidade, comportamento e até padrões emocionais conectados ao tipo sanguíneo. A ciência ocidental pode chamar de coincidência, mas o campo quântico sabe: o que se repete com coerência comunica uma verdade. Se o seu sangue é mais propenso à atividade intensa, sua energia tende à ação. Se ele é mais denso, mais lento, talvez seu caminho seja o da contemplação, da escuta, da sensibilidade. E nenhum é melhor, nenhum é pior. Cada um vibra no compasso daquilo que a alma veio integrar. Mas quando você tenta amar como os outros amam, criar como os outros criam, manifestar como os outros manifestam, ignorando a frequência original do seu sangue, você se desconecta. E então surge o cansaço, a confusão, a sensação de estar sempre lutando contra algo invisível. A pergunta não é: o que eu quero manifestar? Mas:
O que meu campo está pronto para receber? A questão não é por que ele ou ela ama diferente de mim, mas qual é a frequência natural do meu amor? Imagine o sangue como um rio que atravessa gerações, trazendo não apenas nutrientes, mas histórias, emoções, impressões. Quando você respeita o fluxo desse rio, ele te leva mais longe. Quando você tenta mudá-lo à força, ele se torna turvo, pesado, resistente. Você não precisa forçar o amor. Você não precisa imitar o sucesso de ninguém. Seu campo, quando respeitado, responde com precisão. E o seu sangue é parte essencial desse campo. Então, antes de julgar suas emoções, seus tempos, seus ciclos, pergunte-se: essa frequência é natural para mim? E se for, confie, porque a coerência interna é o que alinha a realidade externa. E o sangue? Ele sempre sabe. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas o seu tipo sanguíneo carrega uma vibração. Uma espécie de pulso emocional silencioso que influencia, sem alarde, a forma como você sente, reage, ama e cria. E isso não tem nada a ver com horóscopos superficiais ou generalizações sem alma. Tem a ver com ritmo vibracional, com assinatura energética, com coerência entre o que flui no seu corpo e o que pulsa na sua alma. Pense nos 4 elementos da natureza: fogo, água, ar e terra. Cada um com seu próprio ritmo, sua intensidade, sua linguagem. Agora imagine que cada tipo sanguíneo vibra em uma dessas frequências. Alguns são mais instintivos, impacientes, rápidos como o fogo. Outros, mais sensíveis, introspectivos, profundos como a água. Alguns pensam demais antes de agir, como o ar. Outros sentem no corpo devagar e com solidez como a terra. A questão é: você tem tentado viver na frequência de alguém que não é você? Porque isso pode ser a origem da sua exaustão, do seu conflito interno, do seu sentimento de inadequação, quando tentamos aplicar fórmulas de sucesso, produtividade ou espiritualidade que vibram em outro ritmo que não o nosso. O campo entra em dissonância. E aí, mesmo com esforço, a vida não flui, porque não é sobre quantidade de esforço, é sobre coerência energética. Muitos dos métodos que você tenta seguir para manifestar, meditar, trabalhar, se relacionar, talvez não estejam funcionando porque foram criados por pessoas com outro tipo de sangue, outra vibração emocional, outro campo eletromagnético de base. E isso não significa que exista um jeito certo ou errado. Significa que existe o seu jeito, e ele precisa ser respeitado. O sangue, em sua inteligência silenciosa, já sabe de tudo isso. Ele pulsa no ritmo exato da sua verdade. Mas a mente, ansiosa por pertencimento, tenta copiar fórmulas. E é aí que a desconexão acontece. Você começa a pensar uma coisa, sentir outra, fazer uma terceira, e o campo se fragmenta. Por isso, olhe para dentro com honestidade. Observe sua emoção, dominante ao longo do dia. Raiva, ansiedade, introspecção, busca de harmonia. Esse é o seu termômetro vibracional. Ele não está aí para ser julgado, mas para ser compreendido. E a partir dessa escuta, você começa a realinhar suas práticas, decisões e intenções com a sua frequência base. Porque quando você vive em coerência com a assinatura vibracional do seu sangue, tudo começa a fluir. Não porque ficou mais fácil, mas porque finalmente ficou verdadeiro. O sangue que corre em suas veias não nasceu em você. Ele carrega histórias, pactos e silêncios de gerações. Cada gota contém mais do que glóbulos vermelhos. Contém memórias, crenças, medos que não começaram na sua infância, mas ecoam desde muito antes do seu nascimento. A maior parte das pessoas vive presa a contratos invisíveis, pactos silenciosos que foram firmados muito antes de elas aprenderem a falar. Pactos com a dor da mãe, com a escassez do avô, com o trauma não resolvido de uma linhagem inteira. E esses contratos, mesmo sem serem lidos, continuam válidos, continuam operando, continuam influenciando seus sentimentos, suas escolhas, suas doenças
seus fracassos repetidos. A psicogenealogia já revelou isso. A epigenética confirma. Não são apenas os genes que se herdam, são também os padrões. São as dores não ditas. São os medos não chorados. São as promessas feitas em silêncio. Eu não serei feliz se minha mãe nunca foi. Eu não terei mais do que meu pai teve. Eu vou carregar essa culpa para manter o vínculo. E onde tudo isso vibra? No sangue. Ele é o condutor dessas memórias. Ele é o código ancestral que continua ativo, a menos que seja conscientemente ressignificado. Por isso, talvez você esteja lutando contra algo que não é só seu. Talvez o medo, a dificuldade financeira, o padrão de abandono, a culpa silenciosa, não tenham origem na sua história pessoal, mas na sua história familiar. E isso não te isenta da responsabilidade. Muito pelo contrário, te convoca à cura. Porque o sangue precisa de alguém lúcido o bastante para quebrar o ciclo. Quando você olha para esse contrato invisível com presença, ele começa a perder força. Quando você escreve, com sua própria intenção, com sua própria vibração, uma nova assinatura energética, o pacto começa a se dissolver. O sangue começa a vibrar diferente, começa a servir à sua alma, e não mais ao passado. Não se trata de cortar laços, mas de libertar o fluxo. Honrar o que veio antes, mas se permitir seguir sem repetir. O paradoxo é esse: o que não é seu, ainda assim precisa ser curado por você. Porque talvez você seja o primeiro da linhagem com consciência suficiente para isso. Por isso, olhe para dentro. Pergunte-se: qual dor antiga ainda pulsa em mim sem ter começado em mim? E então, com presença, escreva uma nova história. No seu campo, no seu coração, no seu sangue. O sangue não é apenas biologia. Ele é vibração. E vibra muito além do que a ciência convencional ousa admitir. Cada célula, cada molécula que flui em você, emite uma frequência, uma assinatura única. E essa assinatura é como uma antena. Atrai, repele, sintoniza com campos externos. O sangue escuta o que você sente. Ele grava o que você pensa. Ele pulsa de acordo com o que você acredita. Joe Dispenza, entre outros estudiosos da neurociência espiritual, já mostrou que o coração, o órgão que impulsiona o sangue, possui um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. E o que vibra nesse campo não é só emoção, é coerência ou incoerência. Quando há alinhamento entre mente, coração e corpo, o sangue flui diferente. Ele vibra com clareza, ele cura, ele cria. Mas quando há conflito, quando o que você sente é medo, quando o que você pensa é culpa, quando o que você faz é desonesto com a sua alma, esse campo se fragmenta e o sangue responde. Ele se torna mais ácido. Ele carrega o peso vibracional do desalinhamento. Ele grava o que não foi dito. Ele manifesta no corpo o que a consciência não quis ver. A alimentação que você escolhe, o ar que você respira, os ambientes que você frequenta. Tudo isso influencia seu sangue. Não apenas quimicamente, mas vibracionalmente. E mais importante ainda, as palavras que você repete, os pensamentos que você cultiva, as memórias que você insiste em carregar. Cada uma dessas escolhas altera a assinatura eletromagnética do seu sangue. Imagine seu sangue como um rio de memória viva. Um rio que carrega mensagens de quem você é, de onde veio, do que acredita. Um rio que pode se tornar sagrado se você o consagrar com presença. Ou um rio poluído, se você o esquecer em meio ao ruído da vida. Por isso, o alinhamento vibracional não é misticismo vazio, é biologia consciente. É espiritualidade aplicada à vida real. E começa com pequenos atos, com o silêncio antes de dormir, com a respiração antes de reagir, com a intenção antes de agir. Método prático. Feche os olhos, respire profundamente e imagine seu sangue como uma luz líquida correndo por todo o corpo. Sinta essa luz se alinhando ao seu coração. Sinta cada célula vibrando com uma nova mensagem e envie a ela uma frase de verdade.
Algo que nasça da sua alma e não da sua carência. Algo que diga ao seu corpo: estamos em casa. Podemos confiar. Podemos criar. Porque quando o sangue escuta uma nova vibração, ele responde. E quando ele responde, toda a sua vida começa a pulsar em outro ritmo. Existe um momento quase silencioso em que tudo começa a fazer sentido. Não é quando você descobre uma nova técnica, nem quando alguém te dá uma resposta pronta. É quando de repente você percebe: o código sempre esteve dentro de você, escrito em cada batida do seu coração, gravado em cada gota do seu sangue, e acima de tudo, pulsando com tudo aquilo que você veio transformar. Seu sangue não é apenas a herança de uma linhagem física. Ele é o manuscrito vivo de todas as histórias que vieram antes de você, e de todas que você ainda pode reescrever. A medicina moderna pode chamá-lo de tipo A, B, AB ou O. Mas a vibração que ele carrega vai além de qualquer rótulo. Ela carrega memórias, medos, padrões e até promessas que foram feitas por almas que talvez você nem conheça, mas sente. A metáfora do sangue como tinta da alma não é poética por acaso, porque é ele que transporta sua vitalidade, sua coragem, sua raiva reprimida, sua dor ancestral, e também sua capacidade de amor, criação e transcendência. Se você observar com atenção, verá que sua vida tem seguido trilhas que repetem, padrões que voltam, situações que ecoam. E talvez, muito disso não seja culpa sua, mas responsabilidade sua é libertar o que ainda vibra dentro. História inspiradora. Uma mulher, marcada por gerações de abandono e escassez, descobriu num processo profundo de autoconhecimento que seu tipo sanguíneo era o mesmo de sua avó e de sua bisavó. Mulheres que haviam morrido jovens, silenciosamente, tristes. E ali, entre registros médicos e cartas antigas, ela decidiu algo simples e sagrado. Essa dor termina em mim, não com ódio, não com ruptura, mas com reverência e ressignificação. E sua vida mudou, relações se curaram, o corpo reagiu, a energia se elevou, porque o sangue entendeu que não precisava mais carregar o que já havia cumprido seu ciclo. E é exatamente isso que você pode fazer agora. Um pequeno ritual de integração vibracional. Não místico, mas real. Escreva, com calma, o que você deseja que seu sangue carregue a partir de hoje. Palavras simples, palavras sentidas. Escreva como quem escreve para o próprio destino, porque é isso que você está fazendo. Depois, respire profundamente e sinta cada palavra entrando no seu corpo. Imagine-a se dissolvendo no fluxo do sangue. Imagine seu corpo se tornando casa, e não prisão, para tudo aquilo que é verdade para você. Porque quando você honra o código que carrega, você não apenas entende o passado, você reconstrói o futuro e transforma sua história não numa repetição de memórias antigas, mas numa jornada vibracional nova, consciente, inteira.